Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, estamos aqui para mais uma jornada, para mais uma viagem maravilhosa pela Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar de Sofonias, é um dos profetas menores. Menor é sua forma de falar, porque o livro era pequeno, mas o conteúdo tão forte e cheio de unção. E eu convidei uma grande amiga, já foi minha discípula aqui em Boston, nossa discípula, hoje uma grande amiga, era bispo no Brasil, esteve conosco aqui, voltou agora para o Brasil e está servindo a Deus aí, e eu quero louvar a Deus e te agradecer. Seja bem-vinda, bispa Vanessa. Olá, bispo, que privilégio, né, de estarmos aqui, eu e o senhor, pessoa que acrescentou tanto nas nossas vidas, e fui desafiada pelo senhor para falar sobre o livro Sofonias. Fiquei até um pouco constrangida, porque passaram tantos gigantes aqui, né, junto com o senhor, mas a palavra de Deus é viva, né? E se ele quiser, ele usa até uma mula. Com certeza não é você. Seja bem-vinda, eu tenho certeza Obrigada. Que você vai trazer um trabalho maravilhoso e vai abençoar muitas vidas, tá bom? Obrigada. Vamos lá, Vanessa, eu quero saber de imediato, as pessoas querem saber sobre isso sempre, né? Quem é que escreveu o livro, quem é o personagem, como é que funciona isso. Então, fala algumas coisas já de início para a gente. Nós vamos falar sobre Sofonias, e é chamado por esse nome porque foi ele que escreveu o livro, levou o nome dele, e não tem como falar do profeta Sofonias antes de falarmos do rei Josias, que eles eram contemporâneos, né? Eles viveram numa mesma época. E o rei Josias, ele deu início a uma reforma na época chamada Reforma Nacional, nos estudos, e tentou restaurar, ou melhor, restaurou as práticas antigas de adoração. As pessoas tinham que ler o livro da lei em voz alta, exigiu que as pessoas se curvassem e se arrependessem dos seus pecados, e isso funcionou. As pessoas começaram a fazer essas coisas, começaram a praticar, mesmo porque ele era o rei, né? Então foi exigido e foi feito. E com o decorrer do tempo, notou-se que as pessoas estavam fazendo por fazer, para cumprir o que o rei teria determinado. E nesse percurso, nesse caminho, surge o profeta Sofonias. Sofonias surge para quê? Para falar sobre arrependimento, mas o arrependimento genuíno, aquele que traria uma mudança interna, e anunciar o dia do Senhor, que ele viria, que ele iria castigar o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, e trazer esse alerta para o povo. E ele anuncia, né, o inevitável, o dia do juízo. Né? Então é nesse momento que ele surge. Interessante que eu estava estudando sobre Sofonias, e é interessante, ele é tetraneto, engraçado, até a minha mãe, ela vai ser bisavó, né? Não, aliás, tataravó. A minha mãe agora vai se tornar tataravó. Olha que coisa interessante, né? E ele tinha um tetravô, que era o quê? Ezequias, o grande rei Ezequias, homem de Deus, homem que foi um homem que andou nos caminhos de Deus, né? Foi um homem que levou as cartas do inimigo, né? Senaqueribe, na presença de Deus, enfim. Então, eu acho que Sofonias tem um pouco disso. Ele tem, dentro da tradição familiar, ele enxerga também lá o seu tetravô, um cara
que andou com Deus, que de fato amava a Deus. E agora ele tem um rei que está junto com ele, que também ama a Deus, né? Descobriu o livro da lei, enfim, e agora está promovendo essa reforma. Mas ele vê que o povo não acompanha. Isso é uma coisa trágica. Quando a gente vê que alguns tomam decisões, seja o líder ou seja uma parte do povo, toma uma decisão de andar com Deus e às vezes não é acompanhado pelas outras pessoas, na verdade. É como se estivesse falando e as pessoas estivessem literalmente surdas, né? Pregando no escuro. É o que nós vivemos nos dias atuais, mas nós vamos deixar para falar um pouquinho mais disso lá na frente. E estudando também essa questão de... Eu peguei Bíblias, né? Eu já li em Bíblias que fala Sofonias, filho de... Aí começa o de, e peguei já estudos que fala neto, bisneto, e chega nessa forma que fica mais clara para a gente entender, né? Como ele era da linhagem de Ezequias, que ele tinha uma herança espiritual, enfim, graças a Deus ele conseguiu cumprir, né, o propósito dele. E aí ele também é contemporâneo de Naum, de Abacuque, né? Inclusive Abacuque é muito interessante, porque a gente vê o livro de Abacuque e tem esse negócio de que Deus está avisando, eu vou enviar o juízo e tudo mais, tal. E Abacuque começa falando com Deus e até reclamando de certa forma, depois ele começa a entrar no prumo lá no final que ele vai falar, aí ele fala, não, ainda que a figueira não floresça, ainda que falta, né? Eu me alegrei no Senhor. Ou seja, ele entende, ele começa a enxergar além, né? E de fato, dar notícia boa é fácil, dar notícia ruim não é uma coisa muito fácil, né? Esse profeta, ele estava ali para levar o povo para arrependimento, mas ele estava ao mesmo tempo trazendo notícia que não era muito boa, né? E como a gente sabe, já viu muitas vezes, né? Esse ministério profético, ele é muito solitário, né? Porque falar as coisas boas é fácil, mas trazer correção ao povo, dizer que aquele ato que ele está fazendo de arrependimento não é genuíno, é algo que ele está fazendo, é um teatro, é um ritual, ele está simplesmente cumprindo o ritual, não é para qualquer um, né? Então a gente vê que ele foi chamado e ele aceitou, né? Que eu acho isso o mais magnífico de tudo, porque, como o senhor disse, né? Você ser a boca de Deus, contrário a todo o sistema, é desafiador. Bispo, e esse livro ele tem 3 capítulos, então é um livro curto, né? E a minha pergunta é a seguinte: você conseguiu identificar mais ou menos como é que se conta essa parte da história nesses 3 capítulos? A Bíblia é perfeita e a gente consegue ver em 3 capítulos uma história completa, né? No capítulo 1, Sofonias é apresentado, né? E vem alertar o povo de Judá sobre o dia do julgamento, que o dia do julgamento está se aproximando, que as pessoas estão desorganizadas, ocupadas, buscando riqueza, adorando os deuses falsos, e que Deus vai corrigir essa situação. E no capítulo 2, as pessoas são incentivadas a buscar a Deus, confiar e obedecer seus mandamentos. E nesse período, é o período que o rei Josias, né, no capítulo 2, ele explica bem direitinho que ele está tentando restaurar essa prática de adoração, enfim, e traz condenação sobre os povos, né, sobre os filisteus, sobre os etíopes, sobre a Síria. E no capítulo 3, ele fala que o povo ainda continua desobediente, mas que haverá consolo para aqueles que permanecerem fiéis. Ou seja, eles vão ser entregues ao cativeiro, mas vai retornar o povo, aquele povo que permaneceu fiel, vai conseguir ter esse refrigério final. Amém, amém. Glória a Deus. Que bom, que bom. Então vamos lá, vamos aqui. Quais foram as principais denúncias feitas através de Sofonias ao povo? O principal foco é que as pessoas tinham deixado de seguir a Deus. Tinha deixado de buscá-lo, tinha deixado de ouvi-lo, né? Praticavam fortemente a idolatria e não acreditavam na justiça, nem na bondade do Senhor. Eles achavam que Deus era um ser qualquer, ele não fazia nem o bem e nem o mal, né? Então, o grande descaso que foi feito foi exatamente esse: as pessoas deixaram de buscar o Senhor, as pessoas deixaram de ouvir a Deus e de buscar a ajuda dele. Esse livro, Sofonias, ele é exclusivamente sobre esse aviso? Qual que é a ideia que você enxerga nesse livro? Ele é só um aviso mesmo de juízo? O que é? Se a gente fosse definir com uma palavra só, se eu só falasse assim, com uma palavra, Vanessa, esse livro é só juízo, eu diria sim. Porém, no final, no capítulo 3, a gente vê a promessa do Senhor
para o povo, como eu disse anteriormente, que permaneceu fiel, né? Ele traz a exortação, ele traz a correção, ele traz o prumo, né? E a gente fica olhando assim e diz, meu Deus, mas será que não vai ter solução? Aí no final ele diz, não, ele explica que haverá restauração para o povo que permaneceu, para o povo que creu, para o povo que não se dobrou diante de outros deuses, né? Que não se vendeu, que permaneceu fiel. Eu fui atrás só de alguns finais. Eu não tenho as respostas em todas, mas fui atrás dos finais dos livros dos profetas. E é incrível como que, na grande maioria deles, a grande maioria traz justamente isso, um final de esperança. Você vai olhar, eles começam e Deus começa falando, e Deus fala muito grosso. E Deus fala mais ou menos grosso, depois Deus fala muito grosso. E depois, ao final, Deus fala, não, mas eu vou restaurar. No próprio livro de Oséias, que é um livro muito forte, né, que já é na época de Isaías, Oséias, né, que fala da mulher que se prostitui e tudo mais, e o marido aceita aquela questão e tudo mais, e Deus faz esse paralelo com Israel pecando, Deus aceitando, Israel pecando, Deus aceitando, né? Mas aí Deus engrossa a conversa. Mas lá no final, novamente, Deus fala de esperança, de volta, de que eu vou trazer de volta. Quer dizer, esse Deus é um Deus de muito amor. Eu sei que você gosta dessa palavra amor, porque você é uma pessoa que é amável e fala muito sobre esse amor, o amor de Deus, né? Uma adoradora, tudo mais, né? Obrigada. Você enxerga isso também? É um livro que, ao final, fala desse amor que sempre é capaz de restaurar? O nosso perfil, né, eu digo assim, o meu temperamento do Senhor, as pessoas tendem a ver Deus simplesmente como o grande erro, que eu acredito ser o grande engano das pessoas. Erro não, engano. Elas veem esse Deus sempre amoroso, somente amoroso e misericordioso, amoroso e misericordioso, amoroso e misericordioso. Mas nós esquecemos que Ele é o consumidor, Ele é justiça. E o bom desse livro é que ele vem fazendo isso, ele traz a correção. Nós não servimos a um Deus tolo nem bobo, né, bispo? Ele é justo, e eu acho que é uma das mais gratificantes, né? Virtudes do Senhor, essa justiça dele, e ele traz essa justiça de uma forma bem, como o senhor disse, que ele falou grosso, né? Ele falou forte, ele foi o que ele precisava ser naquele momento, e no fim ele acorda. Não sai da essência, não tem como, ele vai lá e nos abraça com aquele amor, e você se sente o filho novamente, você se sente amado, você se sente... Quando a palavra de Deus diz que o pai corrige ao filho que ama, eu vejo isso, ele corrige, mas nos ama, né? Ele não foge da essência dele jamais. Que a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Amém. Que bom, que bom. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Quais foram as lições que você entendeu que a gente pode tirar, né, desse livro? Se a gente comparar com os dias de hoje, quais as lições que você acha que a gente pode tirar desse livro? Bispo, eu já li várias vezes, né, o livro de Sofonias, e não tem como você lê-lo e não ver os dias atuais e fazer essa comparação, porque hoje o que nós vemos? Tudo isso. Pessoas adorando outros deuses, pessoas muitas vezes cumprindo rituais, pessoas hoje em dia adorando mais ao dinheiro do que ao Senhor, buscando mais o dinheiro do que o Senhor, deixando Mateus 6,33 de lado, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estão invertendo, né? Estão buscando as demais coisas. Enfim, é um cuidado. Eu vejo o livro de Sofonias como um alerta do que vai acontecer. Nós teremos a segunda vinda, nós teremos o dia do juízo, nós prestaremos conta de todas as coisas e nossa vida vai ser toda esquadrinhada. Hoje em dia, pela internet, você não tem mais como ficar omisso, dizer, não, eu não sabia, não, eu não acreditava, não, nunca ninguém me falou. Não. Hoje não vai se levantar somente um profeta para dizer isso, porque isso já está exposto. O Senhor voltará, não tardará, os dias são maus, o amor de muitos está se esfriando, as pessoas estão buscando outros interesses, mas o que nos consola é saber que existe uma nova Jerusalém para nós. Nós queremos que todos os nossos
sejam salvos, que todos os nossos sejam alcançados, mas haverá muito choro, haverá pranto, e tudo isso já está exposto na palavra de Deus. Só basta nós lermos, estudarmos e buscarmos o Senhor, fazermos aquilo que Sofonias disse. O povo tinha esquecido do Senhor, então nós temos que voltar a essa busca, voltar às veredas antigas e restaurar o nosso relacionamento com o Senhor. Eu fico imaginando o Senhor dizendo, né, como está escrito, né, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, expulsamos demônios, nós profetizamos, expulsamos demônios, realizamos milagres, e afastem-se de mim, pois eu não te conheço. Então as nossas vidas têm que ser analisadas, as nossas vidas têm que ser colocadas diante do Senhor, as nossas vidas têm que ser esquadrinhadas, para que nós não tenhamos surpresa no último dia. Que é uma certeza que nós temos, ele virá e não tardará. Eu marquei alguns versículos que eu achei interessante, eu acredito que você tem alguns também. Eu gostaria que a gente comentasse algumas coisas, são 3 capítulos, a gente pode falar algumas coisas que eu acho importante. Primeiro que, de fato, ele falando desse juízo que viria, que o povo seria entregue mesmo, né, aos assírios, e ele fala assim, no capítulo 1, versículo 12, diz, esquadrinhei a Jerusalém com lanternas. Que coisa, né? Isso significa o seguinte, ninguém se esconde. Mesmo que tiver no cantinho, ele põe a lanterna. Se tem a mulher lá da dracma perdida, que ela foi diligente, buscou, acendeu a luz, varreu, né? Isso é o lado positivo, buscando valores. Ao mesmo tempo, Deus diz aqui, olha, eu vou usar a lanterna também, vou varrer, ou seja, através dos assírios, eu vou permitir com que, de fato, ninguém, né, fique impune nessa situação, né? Até para que ele possa se arrepender, né? Uma vez levado como o povo foi levado para o cativeiro, para que haja um ambiente propício para quebrantamento e arrependimento, não é isso? É difícil a gente conseguir, com a nossa mente limitada, pensar nesse ambiente propício, né? O cativeiro ser um ambiente propício para nós. Por quê? Como as pessoas costumam dizer, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ou seja, eu vejo ainda o cativeiro como a misericórdia de Deus. Onde ele vai estar ali com a lanterninha olhando todos os compartimentos, te dando uma chance de analisar, de avaliar, de se arrepender dos seus maus caminhos. Então ainda tipo assim, é a última chance, vamos que agora é agora ou nunca, né? Então o cativeiro, mesmo com esse nome de cativeiro, ainda é bênção do Senhor. O bom é que Deus é bom, né, Bispo? Exatamente, o bom é que Deus é bom. Muito bom. Deus é bom. Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Bispo, e continuando aqui também, no Sofonias ainda, no versículo 18, 1:18 diz, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Minha mãe dizia um ditado interessante, ela dizia assim, que problema que dinheiro resolve não é problema. Né? Que problemas são aqueles que o dinheiro não consegue solucionar. E isso aqui é um grande problema, porque dinheiro não resolve. Dinheiro não compra Deus, não vai facilitar as coisas, não existe barganha com o Senhor. O que nós cometemos de errado é errado, o certo é o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado, errado é errado, mesmo que ninguém faça o certo. Ou seja, não tem questão de indulgência, né? Não tem como você pagar pelo perdão, não. Não, eu vou comprar esse perdão aqui, né? Não existe esse negócio, né? Não existe como... É quebrantamento, arrependimento, essas são as moedas, né? A moeda do reino, né? É arrependimento. E também não tem como você barganhar, não tem como você... Não, mas eu fiz essa coisa boa, isso aqui é ruim, isso aqui anula, não. O que você fez, você vai prestar conta. E nós temos esse tempo ainda, até o dia do Senhor, para nos arrependermos e consertarmos a nossa vida, porque nada, nem ninguém, nos tirará desse dia, dessa prestação de contas com o Senhor. Muito bem. Aí no 2, ele fala que para mim é muito importante, no 2, versículo 3, só a parte que eu grifei, buscai
o Senhor, né? Olha a palavra, buscai o Senhor, porque não existe outro caminho. Você estando no monte, você tem que buscar o Senhor. Você estando no vale, você tem que buscar o Senhor. Você estando na riqueza, tem que buscar o Senhor. Estando na pobreza, tem que buscar o Senhor. Estando em Judá, em Jerusalém, você tem que buscar. E você estando no cativeiro, tem que buscar do mesmo jeito, né? Essa é a palavra, né? Ou seja, tem que ser uma vida de busca e de arrependimento, né? Isso é uma chamada para o arrependimento. Sofonias 3, versículo 2 diz: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Aqui no final do capítulo 3, ele já vai falando um pouco sobre a recompensa daqueles que se permanecem fiel, e a gente lê aqui desse 12, que deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde. Eu acredito que não há nada mais forte para tornar uma pessoa humilde do que o sofrimento. E ali no cativeiro, é o tipo da coisa, se você não aprendeu a ser humilde no cativeiro, desiste. Vai ser humilde aonde, né? Desiste, não tem mais, é melhor você jogar logo a toalha e falar assim, não, eu perco aqui. Porque se nós fôssemos ao Senhor, buscássemos ao Senhor, sempre no amor, seria tão mais prazeroso, né? Sempre quando nós estamos, mas infelizmente, a gente busca mais quando a gente está sofrendo, né? E ali o cativeiro, ele forjou isso, né? Ele força você que ainda tem chance, a se arrepender, a se tornar modesto, humilde, como o versículo 12 diz, e confiar nesse nome, no nome do Senhor. Eu acho fantástico aqui, o 14 diz, aquele que a gente fala também, né? Canta, ó filha de Sião, um tempo, né? Então, assim, aquele, canta alegremente, ó filha de Sião, quer dizer, é o momento em que Deus começa a restaurar tudo, né? Que Deus começa a mudar a sorte, é o momento em que Deus pega aquele que se humilhou, que reconheceu sua falha e fala, bom, agora não é mais tempo de você ficar chorando, agora é o tempo de você cantar, se alegrar, porque eu vou mudar a sua sorte, eu estou mudando a sua sorte. Eu acho maravilhoso esse versículo, eu acho que isso é uma coisa que o cristão tem que ter em mente, por isso que Abacuque diz lá, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque é o seguinte, ele tinha os olhos lá na frente, ele sabia que o povo ia passar por um momento difícil e tudo mais, mas ele sabia que lá na frente tinha recompensa, lá na frente tinha resposta, lá na frente o choro ia durar uma noite, e essa noite, no caso do povo de Deus, que foi para o cativeiro, foi uma noite de 70 anos, né? Durou uma noite longa, mas ao mesmo tempo Deus falou, não, eu vou trazer vocês de volta e eu vou trazer vocês com alegria, né? Quando nós voltamos de Sião, nós estávamos como que sonha, né? Sorrisão, não é isso? Então, assim, é maravilhoso. Então, eu acho fantástico esse versículo. Gostaria de abrir agora a tela para que você pudesse falar de um texto, alguma coisa que você escolheu, selecionou, falar para essas pessoas que estão nos assistindo, talvez estão assistindo em 2020, talvez 2030, né? Eu não sei, os vídeos vão ficando pela internet, as pessoas sempre buscam, porque elas querem essas referências da Bíblia. Então, eu gostaria que você falasse a elas, né, a cada uma delas, e orasse. Ao final, nós vamos voltar aqui para se despedir, tá bom? Bispo, um versículo que eu fiquei para mim de Sofonias, né? É o versículo 20 do capítulo 3, que diz: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aqui é uma promessa que foi deixada, né, para o povo quando voltasse do cativeiro, o que aconteceria com aqueles que permaneceram fiéis. E essa promessa também vale para nós hoje, né? Porque ele vai voltar, ele vai nos buscar, ele vai glorificar o nosso corpo, ele vai nos dar uma vida sem dor, sem problemas, sem dificuldades. Isso aqui eu acredito que é o nosso grande presente, o nosso galardão, né, que nos aguarda. E a minha oração é que todas as pessoas que ainda não conheceram, que conheçam o Senhor, que se arrependam dos seus pecados, que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, alcance os nossos, alcance aqueles que nos amam, os que não nos amam, os que gostam, os que não gostam de nós, porque nós sabemos que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. E eu sei que o grande desejo dele é que todos sejam salvos.
Por isso, Pai, eu te peço que nesta noite, que nesta palavra, que nesse momento agora, que meu irmão estiver ouvindo essa oração, que ele possa se arrepender, Senhor, dos seus pecados, que ele possa dar liberdade para o Espírito Santo esquadrinhar a vida dele, em todas as áreas da sua vida. Que haja o momento do arrependimento genuíno, onde as pessoas vão se voltar, não como era no tempo do rei Josias, mas sim do profeta Sofonias. Que haja o arrependimento genuíno, que haja transformação, Senhor. E que no grande dia, no dia que o Senhor vier, no dia que o Senhor descer, no dia que o Senhor nos buscar, nós possamos, Senhor, nos alegrar, jubilar, como diz a tua palavra, Senhor, contigo, na grande festa, no grande momento, Senhor, que nós teremos. Pai, que todos os lares sejam abençoados, que todas as famílias, Senhor, que estão nos ouvindo, sejam alcançadas, Senhor, e que nenhum se perca. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Vanessa. Olha, que tempo precioso que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que as pessoas foram edificadas, aprenderam um pouco mais desse livro, vão ler agora com essa perspectiva, né, com esse entendimento também. E, em nome de Jesus, que de fato elas possam entender que Deus quer que nós nos consertemos para que nós possamos buscá-lo, nos arrependermos, consertar nossas vidas e termos esse final maravilhoso, final feliz, né? Muito obrigado pela tua participação e pela tua contribuição nesse projeto, tá bom? Eu que agradeço. Um beijão, Bispo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou viajando, não paro a jornada.